Olá, bem-vindo ao Papo com o Editor dessa semana. Eu sou Lorena Rodrigues, editora do Broadcast Político. Estou hoje aqui com o repórter Bruno Luiz para entrevistar o deputado federal Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo. O deputado é presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e a gente vai conversar sobre temas relacionados à frente e a outras questões também do parlamento, né, deputado? Sim, agradeço muito o convite, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Lorena, obrigado, Bruno. Deputado, eu quero começar falando sobre um dos assuntos que pegou fogo nessa semana, né? A gente estava falando aqui antes da gravação, tem muito incêndio. Essa questão da taxação de produtos comprados do exterior, né? De sites, principalmente esses sites como chineses Shein, Shopee, AliExpress, que têm burlado de alguma forma o imposto de importação. Nessa semana, o governo anunciou uma proposta de endurecer a fiscalização, né? Acabar com aquela limitação de US$ 50 de pessoa física para pessoa física, e a frente parlamentar já vinha defendendo que essas remessas, esses produtos fossem taxados. Queria saber o que o senhor achou dessa proposta do ministro Fernando Haddad e se isso vai ser suficiente, na opinião do senhor. Olha, Lorena, na verdade, esse assunto do comércio digital, ele é um pouco mais complexo do que nós temos visto ou tratado nesses últimos dias no Brasil. É um problema, aliás, mundial, não se refere só ao nosso país. A Europa está se debatendo com isso, o próprio mercado americano está se debatendo com isso. E nós precisamos sempre defender, nas relações econômicas, a isonomia, isto é, defender as condições iguais em cada setor de competição, sob pena de você enfraquecer um dos lados desse trabalho. Hoje, no Brasil, nós queremos gerar empregos, gerar investimentos no Brasil, no país. E hoje você tem um capital aplicado no banco, e você retira esse capital para investir em uma empresa. Você tem os riscos desse investimento. Quando você abre uma empresa, você contrata funcionários. E a legislação brasileira na contratação de colaboradores é bastante correta e rígida. Você contrata um trabalhador na CLT, na consolidação da lei do trabalho, você tem as responsabilidades sobre o ambiente salubre ou insalubre que esse trabalhador está operando, você tem as questões de periculosidade, você tem as questões de garantias previdenciárias. Além disso, você produz um produto. Esse produto, seja ele qual for, Lorena, ele está submetido às normas técnicas que vigoram no país. Ele tem o Inmetro, que fiscaliza a qualidade do produto, ele tem o Código de Defesa do Consumidor, que protege o consumidor na aquisição desse produto, estabelecendo, inclusive, penas duríssimas ao comerciante que não respeite corretamente o Código de Defesa do Consumidor. Você tem um período estabelecido para desistência, o arrependimento da compra, a devolução ou mesmo a troca, se esse produto vier com algum defeito ou não se adaptar àquilo que você necessitou. E, por fim, quando toda essa operação econômica está colocada, do investimento, da contratação do colaborador, da produção do produto, você tem a carga tributária brasileira que é absolutamente imensa, sem contar uma carga tributária complexa de ser atendida, com uma alíquota bastante elevada que chega hoje a 33%, 34%, 35%. Então, o investimento no país, ele gera empregos de qualidade, ele gera produtos que serão comercializados sobre normas técnicas e ele gera o pagamento de tributos. Todas as empresas que concorrem nesse mesmo padrão, elas precisam ter o respeito e o atendimento às normas técnicas. Agora, quando você estabelece uma concorrência que até então era limitada pelas fronteiras físicas dos países e a alfândega de cada país adaptada às fronteiras físicas, você tinha as diferenças de produção de uma empresa na Argentina, de uma empresa no Brasil, ou de uma empresa na Itália, ou mesmo na China. E quando os produtos desses países mudavam do seu mercado consumidor, havia uma adequação na legislação de cada país. Qual a inovação que nós estamos experimentando no mundo? As fronteiras físicas acabaram. E as alfândegas não conseguem mais entender o comércio digital.
Então, hoje, eu posso entrar aqui na internet e comprar um produto da Itália, que amanhã ou depois estará na minha casa, sob as normas, as leis e a carga tributária da Itália, sem que isso tenha qualquer similaridade com o que enfrenta uma indústria no Rio Grande do Sul. E isso está acontecendo no mundo inteiro, como eu disse. Portanto, não é uma questão de taxar os produtos A, B ou C, que eu acho que não resolve. É a questão de você promover isonomia, condições de competitividade idênticas, aonde qualquer produto que chegue na sua casa, Lorena, seja produzido aonde for, ele esteja submetido às mesmas regras, às mesmas normas e à mesma qualidade de direitos do consumidor. E Sob como que a pena, gente faz essa isonomia, deputado? Essa questão, então, de simplesmente acabar com a taxação, a liberação de taxa de remessa de pessoa não, física não é não. suficiente. Não, isso é uma parte muito pequena de todo o processo internacional de compra e venda, Lorena. Você tem a verificação, por exemplo, hoje, das condições de trabalho que cada trabalhador está respondendo no Brasil e se essas condições são as mesmas no mundo ou aonde o produto X em questão está sendo produzido. Nós precisamos entender se as condições dadas aos trabalhadores são as mesmas. Ou se você está adquirindo um produto, por exemplo, de uma empresa que está burlando todas as responsabilidades aos seus trabalhadores ou até um trabalho análogo à escravidão. Isso você não está percebendo no mercado digital. Isso, como eu disse a você, Lorena, é o desafio do mundo. Então, os marketplaces, essas empresas que não são mais físicas, elas são digitais, elas precisam ser responsáveis, ou melhor, solidárias ao que elas estão comercializando. Não é só uma questão de taxar, até porque o pequeno comprador hoje de US$ 50, ele não é o culpado por esse sistema, ele é o usuário, é a vítima. Agora, o que nós precisamos é regulamentar as relações comerciais dentro de um ambiente digital que promova a igualdade de competição. Eu acho que esse é o grande tema para o mundo nos dias de hoje. Isso, nesse caso, não acaba entrando o Congresso nisso também, deputado, em vez de ser algo somente de envolvimento do Executivo, como tem sido agora com a Fazenda, né, com a Receita Federal? Claro, Bruno, você tem toda a razão. É uma questão de regulamentações, inclusive internacionais. A OCDE, a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, que regula as relações dos principais mercados do mundo, e o Brasil é um eterno candidato a ingressar na OCDE, tem estabelecido regras bastante transparentes na relação inter-países dentro do ambiente digital. E essas regras são as mesmas que eu defendo que o Brasil seja inserido. Porque não é, como eu disse, um problema do Brasil de comprar com US$ 50 ou por menos de US$ 50. É um problema de relações no mundo. E que cada país não pode ter, olha o que eu vou lhe dizer, Bruno, a sua economia minada através do mercado digital. Porque o seu emprego é o emprego de milhares de pessoas, é o meu emprego, é disso que nós estamos falando, do sistema público de saúde, do sistema público de educação, da previdência social. É muito mais amplo do que nós discutirmos simplesmente se vamos taxar o produto chinês ou não, como popularmente está sendo discutido através da imprensa nesses últimos dias. Essa é uma ação complexa e eu defendo que a OCDE, que está debruçada sobre esse tema, discutindo as regras do mercado digital, precisam ser também atendidas no Brasil. E uma coisa, Lorena, muito importante, que precisa ser discutido. Imagine quem está nos assistindo que quando nós falamos de uma loja digital, que chama-se Marketplace, essa loja, ela tem que ter a mesma responsabilidade em relação ao consumidor que uma loja física aqui no shopping de São Paulo tem. É essa solidariedade da responsabilidade da loja que não está acontecendo. E aí não é só sobre um produto chinês que está sendo comercializado, é sobre quem está disponibilizando, como está comercializando. É sobre essa solidariedade que nós precisamos conversar. E qual que é a proposta do senhor, efetivamente? O Brasil tem que aderir às normas da OCDE?
Tem que ter alguma Duas. regulamentação aqui? Primeiro, exatamente. Primeiro, nós entendemos que o Brasil não vai inventar a roda. Como esse problema é mundial, nós podemos muito bem tratar desse assunto no âmbito da OCDE, que, como eu disse, nós somos um candidato a ingressar, e adotar os mesmos procedimentos que os países desenvolvidos estão adotando. A segunda condição é que estas lojas virtuais tenham, sob a sua administração, as mesmas regras de uma loja física. A loja lá no shopping de São Paulo, ele tem uma responsabilidade sobre aquele espaço físico, ele tem pessoas que trabalham ali, ele tem impostos que são recolhidos e tem uma responsabilidade sobre o produto vendido. Uma loja no mundo digital não pode se eximir dos empregos gerados e saber em que condições esses empregos estão, sob a responsabilidade do produto que está sendo comercializado e dos impostos que estão sendo pagos. Não há como dissociar. É isso que nós precisamos entender. A loja virtual, o marketplace, é solidário aos produtos que estão sendo comercializados dentro da sua plataforma na responsabilidade trabalhista, tributária e perante o Código de Defesa do Consumidor. Falando um pouco agora sobre essa questão tributária, atualmente nós temos duas propostas, né, de PEC que estão sendo discutidas no Congresso, que podem ser transformadas em um texto único para a reforma tributária, tem a PEC 45 e a 110. Eu queria saber se a FPE tem preferência por alguma dessas PECs, endossa mais uma em relação à outra, e quais são os pontos, né, que a FPE tem apoiado. Nós estamos falando já da PEC 155, né? Que é a mistura da 45 com a 110, né? Então já nasce uma PEC nova, a PEC 155. Eu já achei que tinham apresentado outra PEC, deputado. Meu Deus, tem uma nova que eu não estou nem sabendo. Não. Lorena, então a gente está falando aí de aproveitar as melhores ideias de ambas, né? Em relação à reforma tributária, eu quero dizer que nós somos plenamente favoráveis. Nós discutimos isso há muitos anos no Brasil. O país precisa sair desta parafernália tributária em que nós nos encontramos. Então, eu acho que essa é uma questão unânime. O Brasil precisa modernizar a sua relação fisco-contribuinte, a sua relação de cobrador de impostos. Nós ainda cobramos impostos da época da monarquia, onde o rei recolhia todos os impostos da corte e, através da sua benevolência, depois distribuía conforme as solicitações do reino, né? Então, nós precisamos mudar essa relação no Brasil urgentemente. Agora, qual o perigo? Todas as vezes que se fala de reforma tributária, cada um tem a sua reforma tributária na cabeça. E claro que os governos municipais, estaduais e federais não querem, primeiro, abrir mão das suas prerrogativas enquanto autoridades fiscais. Segundo, se possível, aumentar um pouquinho a arrecadação. E é exatamente tudo que nós não queremos. Nós queremos um sistema mais simplificado e, obviamente, que não amplie os impostos que são cobrados no Brasil, que já são extremamente elevados. Portanto, eu defendo que nós foquemos não no valor que nós pagamos de imposto nesse momento, nem aumentar e nem diminuir, mas foquemos na simplificação. As empresas de pequeno porte no Brasil pagam um modelo de imposto chamado Simples. O Simples, ele não é caro e nem barato, pelo contrário, em algumas alíquotas, Lorena, ele é alto. Mas por que o Simples é bom? Porque é simples. Porque no final do mês, eu verifico quanto aquele estabelecimento faturou e, sob o seu faturamento, eu aplico uma alíquota e pago uma única guia de impostos no banco. E esta guia de impostos faz a divisão dos entes federativos. Uma parcela vai para a União, uma parcela vai para o governo do estado e uma parcela vai para o município. Isto acontece dentro do sistema de pagamento. Não é o contribuinte que faz. Este é o modelo, aqui falando de uma forma bastante simplificada, né, para que a gente tenha entendimento, Lorena, que eu defendo que seja adotado em toda a tributação brasileira. Quem tem que fazer o compartilhamento do recurso, hoje, quem faz isso é o contribuinte, que tem que ter um contador para fazer uma conta de quanto vai para a União, de quanto vai para o Estado no ICMS, de quanto vai para a Prefeitura no ISS, e você acaba tendo mais funcionários para fazer a contabilidade do que ou propriamente trabalhando na produção da sua empresa. Deputado, a gente tem conversado com vários setores, e cada setor que a gente conversa
e não só a gente como representantes do governo, enfim, acho que vocês também, cada setor que a gente conversa fala, não, meu setor é especial, meu setor tem uma característica aqui, então a gente vai precisar de um tratamento diferenciado da reforma tributária. Um setor que vem falando isso há muito tempo é o setor de serviços, né? Eles estão bem preocupados, e aí casa um pouco com essa questão do senhor. Eles têm uma resistência à reforma tributária e dizem que vão ser mais tributados, que vai ficar muito difícil para eles. Eu queria entender um pouquinho o que essa reforma, do jeito que está, traz para o setor de serviços, e o senhor acha que o setor de serviços é um dos setores que vai precisar de uma alíquota diferenciada mesmo? Olha, nós temos duas características. Primeiro, dentro dos segmentos, nós temos as especificidades de cada segmento. Segundo, nós temos um país continental, onde a realidade do Rio Grande do Norte é totalmente diferente da realidade do Rio Grande do Sul. É preciso entender as especificidades para atribuir uma alíquota. Nós temos defendido, ou acompanhado, melhor dizendo, dentro do Congresso, as discussões sobre a criação do IVA, um imposto sobre valor agregado. Que, em tese, é um imposto simplificado, acabando com toda a tributação na cadeia produtiva de qualquer segmento, seja de serviços ou de um produto específico, e taxando apenas com o IVA na ponta, no final. Isso é positivo por quê? Porque o contribuinte acaba sabendo exatamente quanto está pagando de imposto em todos os bens, produtos e serviços que ele está consumindo. Pode ter certeza, Lorena, que vai haver nesse momento aí uma cobrança mais firme dos consumidores, porque ele vai entender que quando ele vai à farmácia e compra um medicamento, por exemplo, de R$ 50, hoje é impossível alguém aferir quanto desses R$ 50 é medicamento e quantos são impostos tributados acumulativamente na cadeia produtiva, desde a embalagem até a impressão da caixinha e o remédio propriamente dito. Portanto, com o IVA, o consumidor vai saber que o medicamento custa R$ 30 e são acrescidos R$ 20 pela carga tributária brasileira. O consumidor vai se sentir aí no direito que já tem de dizer o seguinte: a saúde pública não é gratuita. Em toda compra eu pago por ela. A educação não é gratuita, a segurança pública não é gratuita, eu pago por ela. E, no final das contas, eu não estou tendo serviços públicos adequados, nem na saúde, nem na educação e nem na segurança. O consumidor vai se tornar mais exigente, pois vai entender o seu papel não só de consumidor, mas de contribuinte do fisco brasileiro. Portanto, o IVA, na minha concepção, é um imposto adequado. Agora, é claro que nós precisamos entender, como eu disse, a especificidade de cada segmento econômico, para que a gente possa ter alíquotas de IVA diferentes em cada segmento, seja nos serviços ou seja em alguns produtos. Até porque, atrelado ao IVA, se propõe um imposto seletivo, que é um imposto de regulação de mercado, é um imposto de contribuição para produtos que sejam danosos ao meio ambiente ou à saúde pública. Isso tudo está faltando uma explicação clara, objetiva e transparente por parte dos autores da legislação da reforma tributária. E, no meu pensamento, quem precisa assumir esse papel é o governo federal, através do Ministério da Fazenda, dizer exatamente: a alíquota será esta, em cada segmento, pois nós já fizemos a conta e para que nós tenhamos um movimento zero na carga tributária, nem aumentando e nem diminuindo, o IVA terá que ser tanto nos serviços, tanto no comércio, tanto no cigarro, tanto na farmácia. E aí nós vamos poder ter uma discussão mais objetiva se especificamente algum segmento terá sua carga tributária elevada ou não. Enquanto isso não houver, a gente sempre fica na interpretação. Se o IPI vai sair do carro e vai aumentar a carga tributária da cabeleireira, aí alguma coisa está errada e nós vamos precisar ajustar essas alíquotas para que ninguém seja sobrecarregado ou prejudicado. Deputado, a FPE também tem defendido aí o aumento do teto do Simples, né, nacional. Ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que 90% do setor de serviços está no Simples, né, então não seria tão afetado pela reforma tributária, somente 10% seria, né, desse setor seria afetado e precisaria se pensar nesses 10%. Aí eu queria saber, né, por que a FPE tem defendido essa alteração aí no limite do Simples,
se as empresas, a maior parte das empresas inscritas nessa modalidade não estariam, segundo o presidente da Câmara, né, entre os mais afetados pela reforma. Nesse ponto, a abordagem do presidente Arthur Lira está absolutamente correta. E eu vou além. De 20 milhões de empresas que nós temos no Brasil hoje, estou aqui arredondando os dados para ser bastante didático, dos 20 milhões de empresas que nós temos, 19 milhões e 500 mil, ou 19 milhões, são empresas, CNPJs, que estão no Simples. Então, nós temos aí, de 20 milhões, 19 milhões que não serão afetadas por essa reforma tributária. Então, nós estamos falando de 1 milhão de empresas que são as médias e grandes. As pequenas empresas, o MEI, a microempresa e empresa de pequeno porte, que está no regime tributário simples, elas não estarão incluídas nessa reforma tributária. Então, o presidente Lira tem razão. Elas não serão afetadas, principalmente no setor de serviços, que 90% estão classificados como simples. Mas o simples está se transformando numa grande injustiça tributária no Brasil. Pois, assim como o imposto de renda, uma empresa define-se como uma empresa que possa estar no regime tributário simples de acordo com o seu faturamento anual. Quando o governo não atualiza esse valor limite do faturamento anual, eu vou excluindo empresas do simples. Ou o que é pior, Lorena, nós estamos incentivando no Brasil uma fábrica de micro e pequenas empresas. Porque quando o empreendedor, proprietário de uma pequena empresa, percebe que ele vai estourar o limite, perdendo a condição de estar no simples, o que ele faz? Ele monta uma segunda microempresa no nome da esposa, uma terceira no nome do filho, uma quarta no nome do tio. E o empreendedor hoje administra 5 microempresas para que todas elas diluam o seu faturamento e ele continue no simples. Isso está equivocado? Não, isto é sobrevivência. E é isto que, muitas vezes, os técnicos tributários do governo precisam entender, que existe uma distância entre a tese e a prática, entre aquilo que se legisla e a realidade do Brasil. O que seria muito mais simples para todos? Atualizar o valor do Simples Nacional, que não é atualizado, no caso da microempresa, desde 2006, Lorena. 2006, 17 anos sem atualização. Hoje, o limite de uma microempresa é R$360 mil de faturamento por ano. Se nós aplicássemos apenas o IPCA, que é o Imposto Atualizador Oficial do Brasil, esse valor hoje seria 850 mil. Aí, esse pequeno empreendedor, ao invés de ter 4 microempresas para faturar em cada uma R$300 mil, ele teria uma só, gerando mais emprego, mais simples, com mais motivação para que as pessoas empreendam. E quem está empreendendo está gerando o seu autoemprego. E mais uma, mais duas, mais 3 oportunidades de trabalho. Deputado, outra questão que é uma defesa aí da FPE também, em relação à desoneração da folha de pagamentos, né? O governo vem tratando isso separado da reforma tributária, depois tem um segundo momento, e a gente sabe que o principal empecilho é você ter uma fonte de compensação, né, ali da arrecadação. Os modelos que são apresentados, eles apontam geralmente para uma contribuição sobre movimentações financeiras, que lembram a CPMF, mas parece que hoje em dia você não pode mais falar de CPMF. O senhor acha que há um ambiente para desonerar a folha? E como é que seria feito? Com que compensação? Olha, Lorena, você colocou muito bem. A CPMF causou um trauma no Brasil, né? Nós todos somos refratários quando se fala de um imposto financeiro, porque nós estamos traumatizados com a experiência da CPMF. E por quê? Porque nós somos enganados. A CPMF foi criada, como o nome diz, como uma contribuição provisória de movimentações financeiras, com o objetivo de atender à saúde pública do Brasil numa alíquota determinada previamente. Tudo foi mudado. O destino não foi só a saúde pública, a alíquota foi ampliada e o provisório se tornou definitivo. Então, nós fomos tapeados pelo governo brasileiro a utilizar o imposto sobre movimentações financeiras. Portanto, nós somos tão refratários e contrários. Mas, se nós pensarmos num mundo globalizado, num mundo digitalizado, que nós falávamos agora há pouco, do mercado digital, na minha concepção, é inevitável
que no futuro nós tenhamos os impostos através do sistema digital. Não faz mais sentido as guias serem calculadas individualmente sob um faturamento. Portanto, eu acho que esse é um modelo inevitável, mas não vamos falar sobre isso agora. Falando sobre o momento agora, um dos impostos mais esdrúxulos que nós temos é exatamente o imposto que você paga sob a contratação de um trabalhador pelo seu salário. Quer dizer, a empresa contrata a Lorena para trabalhar por R$1.000. A Lorena vai receber R$1.000, mas a empresa vai ter um custo de R$2.000 por mês com a contratação da Lorena. É desincentivadora a contratação de trabalhadores no Brasil. É desumano você cobrar sob o salário de um trabalhador. Portanto, esse sistema tem que ser interrompido e nós precisamos desonerar a folha de pagamento, isto é, não onerar os salários para as empresas terem motivos para contratar novos trabalhadores. Só que nós entendemos claramente que as fontes de financiamento são outras. Quando nós falamos do IVA, nós estamos financiando os governos municipais, estaduais e federais através da atividade econômica. Quando eu falo do imposto sobre salário, eu estou falando sobre a previdência social do país, que precisa ser financiada. Por isso que o governo, em até certo ponto, tem razão de não tratar esses dois assuntos ao mesmo tempo. Mas, como nós temos uma discussão aqui na reforma tributária, e você colocou muito bem, que traz temor ao sistema de serviços do Brasil, qual é o maior encargo de uma empresa de serviços? É exatamente o imposto sobre a folha de pagamento, porque uma empresa de serviços utiliza uma quantidade muito grande de trabalhadores, maior que um estabelecimento comercial. O seu principal insumo de custos tributário é a oneração da folha de pagamento. O que eu, particularmente, conversei com o secretário Bernardo Api, que é o secretário para a reforma tributária, é que possa haver uma compensação simultânea durante um período X de tempo. Isto é, eu vou desonerando gradativamente a folha de pagamento e onerando gradativamente através do IVA, criando o financiamento automático da Previdência no Brasil. É uma das formas de equilibrar a carga tributária final, que é quanto custa a empresa para funcionar. Agora, da mesma forma que eu acho que no futuro nós vamos ter um sistema tributário todo digitalizado, eu também entendo que o custo sob a folha de pagamento tem que ser exterminado. Até porque 17 segmentos econômicos do Brasil já estão desonerados. E aí, este começa o grande problema do sistema tributário brasileiro. O sistema tributário brasileiro, Lorena, não tem uma regra definida, só tem exceções. É um sistema de exceções. A regra é X, exceto para o segmento A, B, C, D, E, F, G, exceto para os estados A, B, C e D, exceto para os segmentos econômicos, exceto para o tamanho da empresa. É um regime de exceções. Deputado, o governo editou recentemente, né, uma medida provisória para retomar o chamado voto de qualidade lá no CARF, né? A FPE é contrária à retomada desse voto, diz que pode prejudicar o ambiente de negócios, e agora o texto deve ser analisado pelo Congresso, já que aquela celeuma em relação às comissões mistas, né, parece que se resolveu, então é o momento agora de se analisar o texto. Como é que está a mobilização da FPE em relação a esse assunto? O senhor avalia que há clima entre os parlamentares para aprovar essa MP de retomada do voto de qualidade? Não sinto esse clima hoje e acho que se essa medida for colocada em votação, o que me parece que não será mais, ela não teria um clima de aprovação. Agora, nós precisamos ter um sistema de defesa do contribuinte no Brasil. A própria Constituição preconiza isso. Nós não podemos ter uma parafernália tributária e, através de uma interpretação da legislação tributária, punir o contribuinte, e muitas vezes com multas absolutamente astronômicas, que inviabilizam a atividade. Então, a autuação, ela é corretiva, ela não pode ser punitiva a ponto de fechar uma empresa, como em muitos casos nós estamos verificando. E quem estabelece esse critério de defesa do contribuinte? É o Conselho de Administração da Receita Federal, o CARF. Só que o próprio CARF, e eu disse isso ao ministro Fernando Haddad, precisa ser reformulado. Eu disse, ministro, o senhor editou uma medida para pontualmente mudar a questão da regra do voto de qualidade, e que eu até entendo as suas razões a essa mudança. Mas, na verdade, o próprio CARF precisa ser modernizado. O CARF tem 100 anos,
funcionando com a mesma estrutura, 180 conselheiros para analisar os recursos, mais de 100 mil processos e uma ação, um processo, um recurso, levando aí 7, 8, 9, 10 anos para ser analisado. Nós não podemos viver com um sistema tributário que me garanta um recurso, mas que me submeta a esta engenhosidade tão longa como é o CARF. Então, nós precisamos repensar o próprio modelo do CARF. Deputado, a gente você falou que... Desculpa, Bruno. Só para eu... porque assim, o senhor disse que não vai por medida provisória, então provavelmente vai por projeto de lei com regime de urgência, né? Que foi o acordo. Essa semana, vários acordos foram feitos, apesar que eu vou dizer para você o seguinte, os acordos dessa semana, né? Segunda-feira pode ser que os acordos mudem, então a gente tem sempre que colocar no tempo aí o incêndio do dia, né? Mas o que foi construído essa semana é que das medidas provisórias editadas, nem todas se instalaria uma comissão para que possam ser analisadas. Foram instaladas essa semana a medida provisória da reestruturação do governo, da qual, aliás, eu sou vice-presidente, estou trabalhando nessa medida provisória, que é a 1154. Foi instalada a medida provisória do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família. Foram 3 instaladas. E as outras, exatamente a do CARF, foi construído um acordo com o governo, que ela não será votada e será transformada em um projeto de lei que tramitará em regime de urgência, para que haja verdadeiramente uma participação maior da Câmara dos Deputados e depois a análise revisora do Senado Federal. A gente está com um tempo meio estourado aqui, mas eu queria perguntar justamente o que o senhor citou da MP da reestruturação, que o senhor é vice-presidente da comissão. Agora finalmente começou a tramitar, né, depois de toda essa demora. O senhor acha que vai dar tempo de aprovar? Essa MP corre o risco de caducar? E o que pode mudar em relação ao texto enviado pelo governo? Olha, eu acho que essa medida especificamente não deverá caducar e deverá ser votada. Até porque eu defendo que um governo legitimamente eleito pelas urnas do Brasil tenha o direito de montar o seu governo de acordo com a sua interpretação. Não é uma questão de nós discutirmos, e eu posso até divergir da quantidade de ministérios colocados, o papel de cada ministério, mas isso foi escolhido nas urnas e o presidente, quando assume, tem o direito de montar a sua estrutura de trabalho. Ponto. Mas aí que está. Não é esta exatamente a questão. É a questão da atribuição de cada ministério. Porque às vezes a gente olha só a embalagem, mas não estamos prestando atenção no conteúdo. E o que a nossa comissão, ao lado do senador Davi Alcolumbre e do deputado que é o relator, o Isnaldo Bulhões, eu tenho trabalhado, é no conteúdo de cada uma dessas repartições. Então nós estamos estudando a estrutura do governo federal inteira. Desde lá do ministro até os serviços públicos sendo prestados no interior do Ceará, para saber a efetividade de cada uma dessas alterações e ter a segurança de que elas vão prestar um serviço público melhor. Afinal, toda a estrutura é uma prestadora de serviço ao Brasil. Então, o que está atribuído dentro de cada uma dessas novas estruturas governamentais é o que nós estudamos agora. Por exemplo, nós criamos lá, dentro dessa medida, o Ministério dos Povos Originários. Está ótimo, e isso é uma decisão do presidente. Ele está correto em fazê-lo, e nós vamos votar sim ou não a criação desse ministério, ok? Mas quais as atribuições que saem dos outros ministérios e se acumulam no Ministério dos Povos Originários? É sobre cada uma dessas atribuições que nós estamos estudando agora. Estou usando... Desculpe. Estou usando esse ministério apenas como exemplo. Entendi. Deputado, infelizmente a gente não tem mais tempo, a gente teria muito mais assunto, mas acabou o nosso prazo aqui do programa. Queria agradecer a presença do senhor, agradecer ao Bruno Luiz e ao Bruno Nogueirão, que fez a nossa ponte técnica também, e aos assinantes do podcast. Muito obrigada. Eu que agradeço, desculpa a tosse, mas se nós estouramos o tempo, é sinal de que a conversa foi boa. Muito obrigado. Mesmo. Até a próxima.